Olá pessoal, tudo bom? Iago Franklin de volta. Depois de um breve período sem gravar vídeos, estou retornando e desta vez para falar sobre a API do Revit e como desenvolver soluções personalizadas para rodar no Revit como plugins. Criei aqui uma breve apresentação com 5 slides, espero esclarecer alguns pontos e inaugurar essa série de vídeos aqui sobre a API do Revit. Então, uma breve apresentação minha aqui. Eu sou Iago Franklin, tenho 25 anos, sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG e no momento estou estudando Engenharia de Software. Estou mudando um pouco o foco desse canal. Até o momento eu falei apenas sobre lógica de programação utilizando uma pseudolinguagem, mas no momento agora eu vou dar uma guinada e vou falar sobre programação voltada mais para o setor da construção civil. E quando a gente fala sobre o setor da construção civil, programação para o setor da construção civil, não tem como a gente não falar sobre Revit. O Revit ele é o software mais popular, mais conhecido mundialmente de BIM. Ele é um software desenvolvido pela Autodesk, que é uma gigante do ramo de software, que produziu softwares como AutoCAD, 3ds Max e vários outros softwares do setor da construção civil e do cinema também. E esse Revit especificamente, ele é um software BIM. Isso significa que ele é um software voltado para modelagem da informação. Ele permite você aplicar toda a filosofia BIM a um projeto de arquitetura ou um projeto de construção de um modo geral, E ele é amplamente utilizado, ele é uma referência no setor, na indústria AEC, que é Architecture, Engineering Construction. Então, por ele ser um software muito popular, muito utilizado, acaba que nessas últimas décadas, para ser mais exato, na última década, tem crescido muito o movimento de desenvolver soluções específicas para o Revit a fim de ampliar as suas habilidades e automatizar tarefas repetitivas. E a gente faz isso a partir da API do Revit, Que uma API, como eu coloquei ali, é uma Application Programming Interface que te permite interagir com o sistema em si. Então, a gente pode colocar uma API de forma bastante sucinta, como um conjunto de regras que permite interação com a aplicação. Então, se eu pudesse colocar isso de uma forma mais simples, eu diria que é como se fosse um idioma. O idioma, como por exemplo o português, ele tem um conjunto de regras, um conjunto de estruturas e sintaxes que quando você utiliza ali da forma adequada, você consegue se comunicar com outras pessoas e entender o que elas falam, utilizando as palavras. Então, uma API justamente isso, é um conjunto de palavras, que eu vou colocar como palavras aqui, mas na verdade são métodos, funções, classes, objetos, que te permite você utilizá-las ali, manipulá-las, para que você crie soluções personalizadas utilizando uma coisa que já é estruturada, nesse caso seria a interface. Então, a partir dessa manipulação da API do Revit, você consegue criar soluções personalizadas e automatizar tarefas que, no nosso caso, aqui são tarefas repetitivas, que o arquiteto ou o engenheiro executa ali diariamente. Você consegue capturar esse movimento, que é feito manualmente, congelá-lo, assim, digamos, de uma forma fantasiosa e transformar isso numa série de passo a passo que você vai colocar o Revit para executar automaticamente. Então, essa seria aí um contexto de automação do setor da construção civil. Posso dar um exemplo, como por exemplo, colocar cotas em determinados objetos. Então, para você colocar cota, como por exemplo em paredes, você segue um algoritmo, um passo a passo. Então, você vai lá na vista você clica no elemento cota, na cota você clica na parede e esse passo a passo, esse algoritmo que você faz manualmente, a gente consegue automatizá-lo através de plugins. E como que eu posso acessar a documentação API do Revit? Existem diversas formas assim, mas as duas mais populares são através do SDK. O SDK nada mais é do que um kit de desenvolvimento fornecido pela própria Autodesk, que eu vou mostrar, e também a gente consegue acessar tanto esse SDK, essa documentação via SDK, quanto também via próprio navegador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, essa seria uma maneira. Eu instalei aqui o SDK do Revit 2023 e a partir disso dentro aqui vem vários tutoriais, vem documentação, vem uma série de informações interessantes e um desses arquivos é o Revit API.chm, que é um executável aqui de HTML. Eu vou rodá-lo e aqui você pode ver que eu consigo acessar
toda a documentação API do Revit. Então, esses daqui são conjuntos de namespace. Eu pretendo falar mais profundamente sobre isso num vídeo específico, mas apenas passando por cima que a gente consegue acessar diferentes classes e métodos que existem dentro do Revit, e a partir disso a gente consegue entender o que cada um desses métodos, objetos fazem e utilizá-los da maneira que acharmos mais adequadas durante o nosso desenvolvimento. Então, essa daqui é uma maneira de você acessar a API do Revit. Você consegue instalar esse kit de desenvolvimento no site da Autodesk. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nesse site fornecido pela própria Autodesk, você consegue acessar e baixar o SDK do Revit e outras ferramentas para que você consiga entender a documentação. Nesse caso aqui eu instalei o da 2023, tá? Aqui você consegue encontrar de versões anteriores, né? 21, 22 ou versões mais atuais como 24. Eu baixei de 2023 porque no momento eu utilizo o Revit 2023 e a partir disso eu consegui ter acesso aqui toda a documentação do Revit. Outra maneira de você acessar a API do Revit é através do próprio navegador, através desse endereço aqui, revitapidocs.com, e aqui você tem acesso a toda a documentação do Revit em suas diferentes versões, né? 2019, 20, 21, 22 e 23. E aqui, se você reparar, é exatamente a mesma informação que a gente encontra aqui, até porque esse site aqui ele está consumindo exatamente essa informação. Então aqui a gente consegue acessar diferentes classes e métodos para que possamos entender a forma como esses elementos funcionam, trabalham, e a partir disso utilizá-los em nossa implementação, em nosso código, para executar as nossas tarefas específicas. Então, através do Revit API, dessa documentação específica, nós conseguimos entender como é o funcionamento dos elementos, das classes, dos objetos dentro do Revit, e como nós podemos explorar isso a fim de criar a nossa própria aplicação dentro do Revit. O objetivo aqui específico não é explicar o funcionamento dos elementos da API do Revit, mas sim apenas dar um panorama geral aqui de como que funciona, onde você consegue acessar, e é basicamente isso, dessas duas maneiras que eu mostrei até o momento, que é através tanto do executável que você pode baixar no seu computador, ou a versão web que você consegue acessar direto no endereço revitapidocs.com. Então essas duas fontes nós vamos utilizar constantemente durante o desenvolvimento das nossas aplicações dentro do Revit. E agora, seguindo aqui com a nossa apresentação, vamos falar sobre a linguagem de programação que você pode utilizar durante o seu desenvolvimento de aplicações para o Revit. Bom, a princípio ele suporta diversas linguagens, a maioria das linguagens que você consegue interagir com o .NET, então basicamente C#, VB, que é o Visual Basic, C++ e Python. Esse último específico, o Python, nós precisamos instalar alguns plugins, instalar algumas dependências para que ele entre em sintonia com o .NET. Porém, eu resolvi escolher o C# para os meus estudos e também para o desenvolvimento desses tutoriais que eu vou começar a apresentar, pelo motivo muito simples, porque o C# é basicamente a linguagem de programação que eu tenho mais afinidade, porque eu já tinha uma certa afinidade com o Java. E quem conhece o Java e o C# sabe que a sintaxe de ambas as linguagens são bastante semelhantes. Então, quando eu comecei a desenvolver para o Revit, eu falei, ok, eu quero desenvolver, mas eu vou escolher aquela linguagem que eu tenho mais afinidade para que a barreira de entrada seja um pouco menor para mim. Então, por esse motivo que eu escolhi o C#. Outro bom motivo também para se escolher o C# é que existe uma abundância de material na internet, vídeos no YouTube que você encontra sempre baseado em C#. Outra coisa também é que a maioria dos exemplos que a gente observa aqui na própria API do Revit são baseados em C#. Deixa eu ver se eu encontro algum específico aqui. Aqui você pode ver que ele está estendendo uma classe em C#. Aqui ele dá um exemplo. Nesse caso aqui ele está dando um exemplo em quase todas, né? Tanto em C++, Visual Basic e C#. Mas existem alguns casos em que no C# ela é bem mais detalhada. Deixa eu ver aqui o UOL. Aqui, ó, neste caso aqui a gente tem um exemplo de uma implementação que provavelmente está pegando alguma informação da parede aqui, e esse exemplo ele dá em C#. Nesse caso ele dá tanto em C# quanto em Visual Basic, mas em alguns casos a gente vai encontrar apenas em C#. E foi por esse motivo que eu escolhi o C#. Bom, então dito isso,
Agora eu vou apresentar aqui alguns materiais de referência que vocês podem utilizar para o estudo de vocês, lembrando que eu vou fazer uma série de vídeos, então esses vídeos que eu vou apresentar vocês podem utilizar como uma fonte inicial, uma fonte mais básica, uma espécie de fundação sobre o assunto, e quando vocês precisarem de coisas mais específicas, vocês podem procurar em sites como, por exemplo, Revit APIs. E aqui está o site Revit APIs, é basicamente aquele site que eu mostrei para vocês, onde vocês encontram o SDK do Revit. Aqui vocês encontram tanto o SDK quanto outras ferramentas que vocês podem utilizar para desenvolver, que é o Revit Lookup Tool. A gente vai utilizar isso durante os nossos tutoriais, então por enquanto não se preocupe com isso. Aqui também você encontra alguns tutoriais simples e básicos, como por exemplo o desenvolvimento do primeiro plugin. Aqui tem algum desenvolvimento de alguns outros plugins básicos. E aqui no final da página a gente encontra algumas referências importantes, como por exemplo a ADN/AC DevBlogs. E além disso a gente encontra também o The Building Code, que são sites assim muito relevantes que fornecem informações quase que semanais sobre o assunto. Então você pode se inteirar sobre o assunto lendo esses blogs aqui, que tem bastante conteúdo denso e informações realmente bastante valiosas que você pode consumir. O outro site é o The Building Coder, que é do Jeremy Temec. Esse cara aqui é quase o deus da API do Revit. Ele faz isso há aproximadamente 20 anos. Então ele é um cara que realmente domina muito o assunto, e você pode ver que o blog dele é atualizado semanalmente. Olha, o cara publicou material praticamente antes de ontem, assim. Então realmente ele é um cara que domina muito o assunto e com certeza vai ser uma referência pra gente durante os nossos estudos. Então esses são os materiais que eu recomendo assim para você conhecer e se aprofundar neste assunto. Então agora aqui uma breve conclusão para a gente fechar o assunto. A partir de agora você pode esperar nesse canal tutoriais práticos e introdutórios sobre o desenvolvimento de plugins para o Revit utilizando o Revit API. E nós vamos utilizar o C# como nossa linguagem de programação. Então, se você não tem conhecimento nenhum sobre C#, eu recomendo que você pegue um tutorial no YouTube ou compre um curso básico que te ensine sobre a sintaxe do C# e como utilizar as estruturas e como utilizar o básico do C#, como instalar a ferramenta, como instalar a sua IDE, né, que é o Visual Studio Code, para que você consiga acompanhar as aulas. E o objetivo é que no final desses tutoriais nós possamos criar um plugin prático que vamos executar. Ele vai funcionar bem. Se ele dá algum erro, a gente vai entender de onde que vem esse erro, e é esse o objetivo principal do vídeo. Então, se você se interessou pelo tema, aguarde mais alguns dias, que eu devo lançar vídeos uma vez na semana, 2 vezes na semana, vai depender da minha rotina, e é basicamente isso, com o objetivo de te ajudar, de te introduzir nesse mundo da programação voltada para a construção civil, que é um trabalho de realmente muito valor, porque o setor da construção civil, embora ele seja altamente tecnológico, sempre existem margens para melhorar, e o setor da construção civil é um setor que eu observo que ele tem muito potencial para esse tipo de abordagem. Então, se você tem interesse tanto na construção quanto na tecnologia, esse é um canal que pode te ajudar bastante. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.